Estamos? Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de Políticas Europeias, organizado pela Associação dos Estudantes do ISEG. E este podcast, como já sabem, serve então para esclarecer um bocadinho sobre estas eleições europeias e dar-nos então a conhecer alguns candidatos pelos partidos portugueses ao Parlamento Europeu. Hoje contamos então com o Francisco Paupério do LIVRE. Antes de mais, agradecer por estar cá e queria então pedir que se apresentasse um bocadinho e nos falasse um bocadinho sobre si. Obrigado pelo convite e dou já os parabéns à iniciativa, que é muito importante mostrarmos aos alunos e especialmente aos estudantes universitários, primeiro porque é que o Parlamento Europeu é importante e porque é que a União Europeia é importante, e depois mobilizar o voto, especialmente porque há 5 anos tivemos a maior abstenção de sempre e então precisamos mesmo nestas eleições mostrar que os nossos jovens querem votar e vão votar dia 9 de junho. Bem, o meu nome é Francisco Paupério, tenho 29 anos, sou de Leça da Palmeira, do Porto, uma terra perto do Porto. Sou biólogo, fiz Biologia de Formação, depois fiz uma mestrado em Bioinformática e agora estou a fazer o doutoramento em Biomedicina e Biologia Evolutiva. Como é que eu apareci na política ou porque é que eu vim para a política? Eu sempre tive uma participação ativa na sociedade, estive em várias associações, sobretudo ligadas ao clima e ao ativismo climático, e achei que a política era a melhor maneira de ter um impacto positivo na vida dos outros. E então primeiro tentei aprender muito sobre a política antes de me juntar a um partido, e aí apercebi-me que, estando na política fora de um partido, teria mais dificuldade para influenciar políticas públicas, para participar nas discussões. Então o que eu fiz foi procurar mesmo um partido que adequasse aos meus valores, e o partido que me pareceu óbvio foi o LIVRE, pela parte de ambientalismo e de ecologia. Foi a sua primeira opção? Estava entre o LIVRE e a Juventude Socialista na altura, porque era mais jovem, e na altura até fui à Juventude Socialista e achei demasiado formal, achei demasiado hierárquico. Fui a uma reunião e achei que não era o tipo de fazer política que eu gostava. E depois encontrei o LIVRE, e o LIVRE, nos seus pilares basilares, europeísmo, liberdade, esquerda e ecologia, batia tudo certo comigo, e então candidatei-me primeiro como independente, porque nós temos um sistema de primárias abertas, e então não militei logo no partido, mas fui como candidato independente em 2021. E a seguir gostei do ambiente, gostei do que defendiam, gostei da forma como trabalhavam internamente, que para mim era também muito importante, e decidi entrar e agora cá estou. Então, sobre a sua jornada política, baseia-se apenas agora, mais recentemente, no LIVRE, ou há algum associativismo que vem anteriormente, ou não? Sim, eu nunca tive associativismo universitário, tive em associações ligadas às universidades, mas relacionado com animais, ou alterações climáticas, ou mitigação climática. Não tive no associativismo universitário, mas bebia muito, tinha muitas amizades que começaram no associativismo universitário, e eu fui por outra via, fui mais da parte da sociedade civil e que fui-me interessando gradualmente em política, e decidi investigar, decidi ver onde é que eu podia aprender mais sobre política, quem são as pessoas que eu realmente gostava de conhecer, e fui aos poucos tentando conhecer essas pessoas, tentando aprender mais sobre política, e depois achei num ponto que tinha que me envolver na parte partidária, e depois, como o LIVRE era óbvio e tudo correu bem dentro do LIVRE nos últimos tempos, e achei que podia dar um passo extra de tentar representar não só o LIVRE, mas também grande parte dos jovens que têm falta de representação no Parlamento Europeu. E como foi o seu crescimento dentro do partido? Nós não temos uma estrutura hierárquica muito definida, portanto é difícil dizer esse crescimento, mas a verdade é que eu fui o terceiro nas primárias do Porto como independente em 2021, que foi um bom resultado para uma pessoa que não conhecia ninguém no partido, as pessoas não me conheciam, mas nos debates as pessoas gostaram e votaram em mim. E logo a seguir, eu a juntar-me ao partido, eu entro para a Assembleia do partido. O LIVRE tem um sistema diferente dos outros partidos, tem uma Assembleia que é um órgão máximo entre os congressos, que tem 46 pessoas, e essas 46 pessoas decidem por maioria as grandes decisões do partido. E a verdade é que eu sou eleito nesse congresso a seguir às eleições, logo para esse órgão máximo. Portanto, houve ali uma espécie de reconhecimento por parte dos pares do LIVRE, ou pelo menos teria esse potencial. Já no último ano fui também o terceiro na lista do Porto para as legislativas, mas o que me interessava, ou o que eu procurava mesmo, era esta candidatura europeia, que eu já comecei há um ano como candidato a candidato. Tentei vender um bocadinho desta política europeia, porque é que é tão importante, não só para os jovens, mas para todo o futuro da União Europeia, e procurar chegar a este momento em que isso já estivesse mais consolidado. Infelizmente, não se discute tanto sobre política europeia, porque normalmente está muito afastado dos jovens, está muito afastado das pessoas,
E o que eu procuro também com esta candidatura não é só, primeiro, é colocar as pessoas a votar no dia 9 de junho, segundo, colocar as pessoas a votar no LIVRE dia 9 de junho, ou seja, dar um primeiro passo de mobilização combater e depois, a abstenção. exatamente, e depois tentar sim mostrar as nossas mensagens, do nosso lado, a nossa visão e as pessoas depois decidir por si. Como já referiu, o Francisco é biólogo e é especialista em bioinformática. Onde é que estas duas ciências se cruzam, nomeadamente a política e a biologia? Ora bem, é uma boa pergunta. Eu fui para a Biologia porque eu queria ir para Ciências e não sabia bem que ciência é que queria fazer, e a Biologia na altura pareceu-me mais completa, e aqui eu iria ter que aprender mais tipos de ciência, ou seja, eu aprendi um bocadinho de Matemática, um bocadinho de Física, um bocadinho de Química e também a parte de Biologia. Eu faço a transição para a bioinformática por achar que também gostava um bocadinho de aprender sobre a informática e ferramentas informáticas, e depois virei mais para a parte de data science e análise de dados, que também gosto muito. Como é que isto chega à política? Primeiro, por eu achar que há uma falta de representação de pessoas que vêm das ciências nos cargos de representação, de deputados, e tanto nacionais como europeus. E por outro lado, achar que era importante alguém vindo da biologia com conhecimento sobre o ecossistema, sobre como é que as espécies interagem entre si, a importância de termos biodiversidade. E eu acho que é importante termos no Parlamento, e termos não só no nacional mas também no europeu, essa representação de forma mais técnica, talvez, e especialmente no Parlamento Europeu, em que é preciso um bocadinho mais conhecimento técnico sobre os problemas. Achei que faria sentido tentar esta candidatura. Na sua apresentação de candidatura, o Francisco escreveu que o livro pode, e passo a citar, ser uma voz das verdadeiras preocupações dos jovens. Para si, quais é que são essas preocupações e como é que se pode representar essas preocupações e combatê-las a nível europeu? Há uma que eu acho que é base e que está muito associada aos jovens, que é a parte climática, da luta climática, de lutar por termos um futuro mais saudável, não só a nível do ecossistema, mas também para nós. E há uma segunda parte, que é a parte da emancipação, não é? Nós vemos agora que para arrendar um quarto, um estudante universitário como aqui, para arrendar um quarto, fica muito caro, nem toda a gente vai ter acesso à universidade, e portanto há uma luta dos jovens, que é a parte climática, que normalmente é mais associada, que é a parte climática, e há outra luta, se calhar mais escondida, mas tão importante como essa, que é a emancipação dos jovens, de nós conseguirmos ser livres, verdadeiramente, e conseguirmos arranjar o primeiro emprego sem ter que trabalhar em estágios não remunerados, sair de casa sem ser antes dos 35 anos. Há uma data de etapas na nossa vida que nos está a ser barrado, especialmente pelas condições económicas e por tudo o que se tem passado nesta União Europeia. E o que eu pretendo ser é essa voz de emancipação e a voz também, claro, da parte ambiental, que eu considero que não deve ser uma política específica para o ambiente, mas essa sustentabilidade tem que estar presente em todas as políticas públicas que desenhamos. Ou seja, eu para desenhar, até podemos falar no caso da cidade, para eu desenhar uma cidade eu tenho que perceber que se eu desenhar com uma geometria triangular ou quadrangular, que vai interferir nas correntes de vento, que vai interferir na temperatura acumulada no solo, ou seja, a política climática devia estar em todas as políticas que desenhamos. E não tanto uma política só de conservação da natureza, que é muito importante, mas nós não nos podemos focar só na conservação da natureza e só em reduzir emissões. Temos que ver o bolo todo e temos que tentar lutar por essas políticas públicas. Muito bem. Há já alguma medida ou algum objetivo concreto que o LIVRE tenha a nível europeu? Nós temos várias medidas. O nosso programa só vai ser aprovado dia 12, que é este fim de semana, portanto ainda não vou enunciar algumas, porque nós temos um programa colaborativo em que toda a gente escreve para esse programa e no Congresso nós votamos o programa e votamos emendas, ou seja, as pessoas veem esse programa provisório e dizem eu quero mudar uma parte, não considero que esteja bem esta parte, e depois é tudo votado e o programa geral sai desta colaboração. Portanto é difícil estar aqui a dizer algumas medidas concretas. Claro que há linhas gerais, nós queremos apresentar um novo Pacto Verde e Social. Nós já temos na União Europeia o novo Pacto Verde e nós queremos adicionar esta componente social em cima para dar uma mensagem de a transição energética e a transição ecológica não pode ser feita à custa das pessoas e, portanto, não podemos deixar ninguém para trás. E esta transição tem que ser feita com novas linhas férreas, tem que ser feita com novas fábricas e tem que ser feita com novos empregos. E esses empregos verdes tem que ser para as pessoas e por isso não podemos dissociar esta transição verde da transição social ou da inovação social, e queremos juntar as duas e apresentar um novo plano verde e social, claro, em conjunto com todos os grupos verdes políticos na Europa. Muito bem. Neste momento o mundo apresenta vários problemas, crises económicas, guerras, entre 1001 problemas. Mesmo assim, o LIVRE é um dos partidos que mantém a luta pela ecologia, nunca esquecendo os outros problemas, é verdade.
De que forma é que a ecologia se enquadra nestes problemas? Foi como eu tentei explicar há bocado. A ecologia tem que ser central na medida em que tem que entrar em todas as políticas públicas. E quando nós falamos em ecologia e a parte ambiental, nós não falamos só da conservação de espécies, não falamos só dos habitats. E, por exemplo, posso dar aqui um exemplo em relação à defesa. Temos problemas agora e vai ser discutido certamente o tema da defesa e como é que a UE vai estar nesta posição. Se vamos ter uma integração comum da defesa, se vamos ter um exército europeu. Mas pensando numa política de defesa comum primeiro, ou seja, termos indústria militar feita na Europa. Nós temos que pensar que esta indústria militar vai ter um peso ecológico muito grande, porque é uma indústria que realmente polui bastante. E nós temos que pensar que no âmbito desta transição, se calhar também temos que descarbonizar esta indústria militar. E uma coisa não impede a outra. Não é por queremos reduzir emissões que não podemos ter uma indústria militar. Nós podemos ter, agora temos que ir no caminho certo de reduzir emissões e planear esta indústria de maneira a reduzir emissões. Por exemplo, descentralizando a produção. Nós, neste momento, pelas notícias que temos vindo, o Macron em França quer centralizar toda a indústria militar na França, por questões económicas, por questões também de diplomacia, e o que nós defendemos é tentar descentralizar essa produção para depois, em termos de transporte, que gastamos emissões, em termos até de materiais, que tem que tudo chegar à França. Portanto, nós podemos ter esta visão da ecologia em todas as políticas que defendemos, não só para a defesa, mas também da parte fiscal. Podemos ter uma fiscalidade mais verde, podemos dar benefícios a quem não polui e prejudicar quem polui. Ou seja, nós não temos que proibir. A proibição não é o único modo de trabalhar a ecologia, não é? Ou a conservação. Se nós conservarmos e restaurarmos ecossistemas, não é a única forma de proteger os habitats. Nós temos que proteger através da mudança de comportamentos. Isso se faz a médio e longo prazo. Temos é que dar uma direção às pessoas e essa direção tem que ser seguida em todas as políticas. Não podemos estar a dizer que vamos conservar o habitat A e depois no habitat B vamos tirar tudo e colocar uma indústria que polui ou combustíveis fósseis a serem produzidos nesse espaço. E é aí que nós temos que acertar um bocadinho a balança na União Europeia. Nós temos várias vozes e temos que ser sérios e pensar que a emergência climática ou crise climática é algo que não vai acabar neste próximo mandato, não vai acabar a 5 anos e que é uma maratona. E nós não podemos parar, temos que continuar a correr, mesmo que podemos às vezes abrandar a velocidade, como a questão da guerra, a questão da inflação, nós não podemos parar ou até virar ao contrário e ir para trás, temos que continuar sempre em frente. E é isso que o livro pretende trazer, é essa visão de futuro. Ou seja, combater os problemas sem esquecer a parte ecológica. Exatamente, e nós conseguimos fazer isso. Nós temos programas cá em Portugal que fazem isso. Temos o programa 3C, por exemplo, que é de renovar as casas, de incentivar as pessoas a renovar as casas com um pagamento até 80% a 90% da renovação. E o que é que isso faz? Faz com que as pessoas paguem menos de luz, porque a casa renovada gasta menos luz para aquecer, faz com que as rendas também reduzam porque há mais casas disponíveis no mercado e ao mesmo tempo estamos a contribuir para ter menos emissões, porque se consumimos menos, temos menos emissões. Ou seja, isto são políticas sistémicas que afetam não só o ambiente, mas também a vida das pessoas, porque têm casas mais seguras, sentem-se mais confortáveis, pagam menos e ao mesmo tempo estão a proteger o planeta. E é esse tipo de propostas que nós queremos levar para a União Europeia. É a imigração, que é um dos temas mais debatidos na atualidade. E como é que se posiciona o livro relativamente a este tema, tanto em Portugal como a nível europeu? Há um princípio que guia o livro, que é a questão da diversidade e da inclusão. Portanto, nós seremos sempre a favor de haver mais inclusão e mais diversidade em Portugal. Nós podemos pegar do ponto de vista populacional e ver que Portugal é um país que está a envelhecer e é um país que precisa desesperadamente de imigrantes jovens para repopular quase o nosso país a longo prazo. Vemos isto a médio e longo prazo. Portanto, nós temos aí algo positivo com a vinda de imigrantes do ponto de vista puramente populacional. Por outro lado, e vemos os estudos que são feitos, contribuem para a segurança social e até para contribuir para a riqueza do nosso país, ou seja, aumentam também essa parte. Portanto, uma vantagem populacional, uma segunda vantagem económica. Do ponto de vista cultural, também consideramos que esta diversidade também nos traz vantagens de tudo o que a cultura envolve e das trocas culturais e enriquecimento cultural no geral. Portanto, aí também temos vantagens. Agora, nós temos que perceber que há um problema em relação à inclusão, que não está a ser bem feita cá em Portugal e no espaço europeu. Há muita segregação destas populações em zonas específicas da cidade ou até em apartamentos específicos, como vimos
o caso aqui em Lisboa e também vimos em Aldemir em condições deploráveis. Sim. E isso não pode acontecer e nós, LIVRE, e nós, população, não podemos aceitar que há pessoas que vivem nestas condições. E, portanto, o papel do LIVRE é trabalhar numa política de imigração inclusiva, ou seja, trabalhar sempre para termos políticas de imigração, porque temos que as ter, do ponto de vista que falei há bocado, cultural, económico e populacional. Agora, temos é que transformar estas políticas e torná-las verdadeiramente inclusivas. Nós temos bons exemplos cá em Portugal. Nós temos, por exemplo, a Câmara do Fundão prontifica-se a receber de forma voluntária as pessoas que chegam a Portugal. Ainda agora vieram algumas do Afeganistão por causa do conflito com os talibãs e foram para lá, e faz isso com uma data de refugiados. Isso é um exemplo claro em que a população aceita, porque e é no interior, ou seja, as pessoas normalmente pensam que no interior iria haver mais problemas com esta inclusão, mas como houve um trabalho da Câmara Municipal nesse sentido, a população aceita e percebe que ganhou com isso, porque agora tem mais pessoas, estão a pensar em abrir escolas no interior, algo que se calhar noutras câmaras nem imaginam, e portanto a população local também começou a ver essas vantagens de ter uma economia mais diversa, de ter serviços a abrirem lá que estavam a fechar, porque também tem mais população. E, portanto, há uma data de vantagens que nós temos é que começar a comunicar e a começar a fazer as pessoas perceber que os imigrantes não trazem tudo o crime, não trazem a falta de segurança. Não, podem-nos trazer muitas vantagens. Claro, sem nunca achar que é apenas só vantagens de trazer imigrantes, não é? E vemos que até porque essa imigração tem que ser regularizada. Exatamente, e claro, somos só a favor É claro que o LIVRE nunca, quando fala disso, nunca esqueceu essa parte. Exatamente, é preciso regularizar todas essas pessoas. O que nós queremos é que isso seja feito de forma rápida, porque o que acontece muitas vezes é que pessoas que vêm em condições de serem legalizadas, os serviços fronteiriços não estão a trabalhar bem, e o que acontece é que essas pessoas estão cá ilegais, apesar de terem todas as condições para estar legais, apenas o sistema não consegue responder de forma rápida a estas pessoas. Agora falando outra vez sobre a questão da crise da habitação, já falou um bocadinho, e realmente é um problema que afeta Portugal no geral, não só os jovens, muitos jovens, sim. Mas não só os jovens, também famílias que têm dificuldade em pagar rendas e outros afins. Como é que o LIVRE se posiciona sobre essa questão, e se tem alguma medida específica também, gostaríamos de saber. A medida específica é fácil, é este programa 3C que nós falamos, de reabilitação de casas, e expandi-la a nível europeu. Nós usamos pela primeira vez, e fomos dos poucos, que usamos o PRR para efeitos de habitação, ou seja, para construir arrendamento acessível. E eu acho que nós temos que usar também o dinheiro europeu para a habitação, porque claramente não só em Portugal, isto é um fenómeno europeu, as casas estão a aumentar a um preço que os salários não estão a acompanhar, e as pessoas mais pobres deixam de ter condições dignas de viver. Portanto, uma proposta básica, no seguimento até das legislativas, é expandir este programa 3C para um nível europeu. Mas o que é que nós podemos fazer em relação à habitação? Nós temos várias, e agora estão a surgir muitas inovações sociais na parte da habitação, sobretudo as cooperativas sociais na Bélgica, que há muitos exemplos sobre isso, e há casos muito interessantes. Há cooperativas que são feitas em que constroem-se prédios, constroem-se apartamentos e são vendidas a um preço que não pode ser vendido novamente a um preço superior a esse durante 100 anos. Ou seja, nestes prédios não pode haver especulação, não pode haver revenda para lucro próprio, é apenas puramente para viver, uma família viver e está protegida durante 100 anos a esse preço. E há uma data de ferramentas que têm acontecido destas cooperativas, que têm facilitado o acesso a jovens, e lá está, não só a jovens, a famílias, e por outro lado há uma proteção a essas pessoas porque sabem que o preço será sempre o mesmo, conseguem pagar a mesma renda todos os meses durante X anos, e essa segurança é importante para as pessoas, não só a questão de conseguir pagar, mas ter a segurança que nos próximos anos também vão conseguir, porque também algo associado também muito à nossa geração, a precariedade laboral. O que acontece é que muitas vezes até podemos ter dinheiro durante um ano e depois temos um contrato de um ano e a empresa não nos renova. O que é que acontece? Deixamos de ter dinheiro para continuar nessa casa. E nós precisamos ter aqui um vínculo mais a médio e longo prazo para uma pessoa que queira estabelecer uma família, para uma pessoa que queira ter estabilidade numa cidade, tudo isso. E nós neste momento, infelizmente, cá em Portugal não temos essa hipótese. Eu falo por mim, sou estudante de doutoramento, eu não consigo comprar uma casa nem perto disso. E para arrendar uma casa aqui em Lisboa não foi nada fácil, e não estou na localização que queria, não estou sequer perto do meu emprego, e tenho que... Depois isto liga a outra questão, que é a questão dos transportes, não é? Estando longe do emprego, depois não temos transportes acessíveis, ficamos dependentes do carro. O carro, como já se viu também aqui em Lisboa, há questões de trânsito,
torna a nossa vida quase miserável. Portanto, há aqui uma data de políticas públicas que podemos fazer, que podemos só mexer numa coisa e afetar muito mais. E a questão da habitação eu acho que é prioritário porque toca num aspecto base da nossa vida, é onde passamos a maior parte do nosso tempo, é onde descansamos, é onde nos sentimos seguros. E neste momento não estamos a sentir seguros em casa precisamente porque a qualquer momento ou ficamos sem emprego, ou a renda aumenta, ou o banco, quem está a comprar, aumenta a taxa de juro e nunca estamos seguros de que vamos ter aquele canto durante X tempo. Falou aí sobre os transportes. Tanto a nível europeu como a nível nacional, há alguma medida que o LIVRE apresenta a nível de mobilidade? Nós somos sempre a favor da ferrovia. Uma coisa que vemos aqui na Europa, e especialmente em Portugal, é que a aposta da ferrovia foi muito tardia. E cá em Portugal ainda nem a houve, começa agora a haver, e notamos que somos o país da Europa que mais perdeu linhas de caminho de ferro. E isso diz o que foram as nossas políticas públicas em relação ao transporte. Nós não temos as capitais de distrito sequer ligadas por comboio. Portanto, nós temos que dar um passo em frente e apostar sobretudo no comboio para viajar entre cidades e, claro, temos que investir no transporte público eficiente dentro da cidade. Porque o que nós vemos cá em Portugal é que houve medidas sociais boas, como a questão da gratuitidade para jovens no transporte público, mas que não foram acompanhadas de investimento nos transportes. O que é que acontece? Fica cada vez pior o transporte e as pessoas deixam, exatamente, as pessoas deixam de usar porque deixa de servir a utilidade que é chegar de um sítio ao outro seguro, a horas e disponível. E o que aconteceu foi que nós demos o passo social à frente do investimento público. E quando assim fazemos, não resulta. E o que as pessoas depois vão achar é que o que foi mau foi a medida de gratuitidade. Não foi má essa medida, foi má essa medida sozinha, não é? Isto tem que vir com um pacote maior, como um investimento público, para termos realmente transportes de qualidade e que eu possa estar dependente desse transporte. Tivemos umas eleições há relativamente pouco tempo, em março. Acha que é verdade que não são a mesma coisa, mas umas eleições legislativas e umas eleições europeias, mas o que é que espera destas eleições? Espera resultados diferentes? Espera um crescimento do LIVRE? O que é que está à espera? Eu acho que os resultados não vão ser muito diferentes também pela proximidade das eleições, primeiro. Em segundo, porque normalmente as eleições europeias não são muito faladas e muito debatidas, infelizmente. Ainda a semana passada tivemos a questão dos debates. As televisões propuseram debates frente a frente entre todos e houve 2 partidos, o PS e a AD, que rejeitaram. E, portanto, nós tivemos aqui uma oportunidade de falar de política europeia e, de repente, parece que, afinal, não queremos assim falar tanto de política europeia e queremos transformar isto numa eleição quase nacional. Bom, o que eu espero desta eleição é que o LIVRE realmente suba, porque é um partido europeísta, é um partido verde, é um partido de esquerda, e é o único em Portugal que segue esta matriz, que foi altamente vocal em relação à União Europeia, como devemos defender este projeto de solidariedade e paz. E, portanto, estou à espera que tenha um eco nas populações mais jovens, sobretudo, e também por outro prisma, pelo ponto de vista ecológico, não é? Nós somos o único que tem capacidade de eleger no Parlamento Europeu do ponto de vista ecológico e, portanto, eu acho que vai também haver uma mobilização nesse sentido. Por outro lado, como é um círculo uninominal, nós não estamos dependentes do voto útil nas zonas do interior, no Algarve, nas ilhas. Eu também acho que aí conseguimos ter mais votos e, portanto, aumentar a nossa expressão. Por outro lado, até o perfil do eleitor pode-nos dizer que se calhar não vai ficar em casa nas eleições europeias, mas isso será especulação. Mas eu gosto de acreditar que o perfil do eleitor do LIVRE não vai ficar em casa no dia 9 de junho e, portanto, mesmo em termos percentuais, podemos aumentar em relação às legislativas. E a nível da educação, qual é que é a ambição do LIVRE, tanto na Europa como a nível nacional, em especial no ensino universitário? Sim, nós, se calhar começando pelas escolas e até podemos ir depois ao universitário. Nas escolas nós somos a favor de haver uma maior liberdade de currículos de cada escola, ou seja, não estarmos tão presos a uma forma de ensinar e a um tipo de matéria que é dado nas aulas e, portanto, pretendemos até uma espécie de cooperativas de educação em que realmente uma Câmara que acha que precisa de uma escola com um currículo diferente, que tenha essa liberdade para a fazer. Tal como existe nos centros de saúde agora, que são o SF tipo B, que é no fundo uma data de colegas médicos, enfermeiros e seguranças juntam-se e podem propor a criação de uma unidade de saúde num sítio específico. Nós queremos fazer isso também para a educação, para alargar também o tipo de currículos e tipo de matérias que são dados e até a forma como são dados. Ponto 1. Na questão das universidades, queremos o reforço de verbas para os estudantes, de alojamento estudantil,
para a questão também das condições das faculdades, ter mais investimento público na contratação de professores. Nós vemos que os professores normalmente eu pelo menos eu tive os mesmos professores que os meus colegas há 20 anos tiveram, e isso não é bom para uma universidade que se quer atualizada, que se quer jovem, nesse sentido, que se quer inovar, como a ciência nos tenta mandar, não é? E portanto há aqui esta parte de incentivar o investimento público a nível universitário também, expandir ao máximo para fora das grandes cidades e termos polos universitários e polos tecnológicos ao longo de Portugal, isso a nível nacional. Depois, a nível europeu, temos da parte de educação, como não é competência europeia, há apenas uns programas, que são os programas Erasmus e o Corpo Solidário Europeu. E relativamente ao programa Erasmus, nós temos algumas propostas para haver troca, uma espécie de Erasmus, mas para funcionários públicos. Ou seja, um administrador da nossa administração pública poder fazer Erasmus 3 meses na Estónia e aprender sobre como digitalizar a parte administrativa. Depois vem cá com esses conhecimentos e pode implementar. E se nós fizermos isto para todas as carreiras na função pública, nós conseguimos esta troca de conhecimento a nível europeu e permitir, claro, conhecer as melhores práticas. Exatamente, e temos uma função pública mais robusta, mais capaz, mais competente, e ao mesmo tempo serve também para fortalecer o projeto europeu, porque eu acho que eu fiz Erasmus e o Erasmus dá-nos outra noção do que é a União Europeia e a solidariedade europeia e a diversidade europeia, e como isso é bom para países como Portugal, para países como a Alemanha, para todo tipo de países. O LIVRE foi um dos partidos com assento parlamentar que fez eleições agora para estas, para as europeias, para definir o seu candidato. Houve uma pequena, diria, polémica, e queria saber como é que essa polémica afetou o partido e se é que afetou, e o que é que tem a dizer sobre isso. Olha, internamente o que aconteceu foi, havia duas maneiras, ou havia duas convicções diferentes sobre como é que devia ser feito a partir daquele momento. Uma foi tida pela Comissão Eleitoral e a outra opinião era a que eu tinha. Mandei para o Conselho de Jurisdição, que é uma espécie de tribunal do partido, e o tribunal decidiu. E o que eu acho que mostrou esta polémica, apesar de para fora ter sido entendido como polémica e como algo que não estava bem, o que aconteceu foi tudo by the book e pelas regras, e o que ficou no final é que realmente as instituições do LIVRE funcionaram. E apesar de termos aqui uma decisão diferente da Comissão Eleitoral, na verdade foi reposta essa legalidade e tudo isso, e portanto eu vejo como um processo saudável, e mostrou até para dentro é mais claro, mas para fora que nós temos processos abertos, processos transparentes e processos livres. Portanto não temos aqui subjugação a ninguém, e eu acho que isso é bom de passar cá para fora. Acho que a maneira que passou podia ter sido passado de outra maneira, não é? Mas eu entendo que nem toda a gente tem conhecimento da maneira de funcionar o LIVRE, mas as primárias abertas são isso mesmo, são primárias para abrir o voto a toda a gente cá de fora. O voto não só é candidaturas, nós tivemos candidatos que não são militantes do LIVRE, mas que se revêem no LIVRE. Qual é que é a importância destas eleições para Portugal e, acima de tudo, para os portugueses? Ora bem, o Parlamento Europeu toca em áreas específicas muitas vezes, mas muito importantes. Toca em áreas como a defesa, como falamos há bocado, e estando uma guerra na Europa, estando a guerra entre Israel e a Palestina, vendo o comportamento de outras superpotências como a China, a Rússia e Estados Unidos, tendo a eleição provável de Trump em novembro, será um tema que vai ser definitivo para o futuro da Europa, não só nos próximos 5 anos, mas nos próximos 20, 30 anos, a questão de como é que nos queremos organizar em questão de defesa, como é que queremos organizar em questão de segurança. Queremos estar todos juntos e defender o continente europeu, queremos estar cada um por si, como tem acontecido até agora, e defender cada um o seu território. E essa discussão livre pretende uma política de defesa comum, ou seja, pretende que a União Europeia se una em si mesma e que apresenta um plano comum de defesa, mais uma vez, que não seja centralizado nos mesmos países de sempre, mas que seja descentralizado e que todos os países tenham voz na decisão. Ponto 1. Ponto 2, a questão ambiental. Nós somos um bloco que emite muitas emissões, emitimos cerca quase 1/5 das emissões do mundo, e portanto não podemos resolver tanto esse problema das emissões enquanto Portugal, mas podemos enquanto União Europeia. E não só esses 17% penso, mas também tudo o que influenciamos à volta. E portanto nós estar a regular o espaço europeu e o mercado único europeu, estamos a regular também muito do que são as indústrias fora da Europa. E daí ser tão importante estas eleições. Mas, até 2030, que é o ano em que temos as metas todas traçadas dos 55% de redução de emissões, nós vemos que
para já estamos a falhar, pelo menos na velocidade a que estamos a ir. E este vai ser o último mandato em que podemos inverter esta direção. Nós estamos a ir numa direção errada e este é o último mandato até 2030 que vamos poder mudar e depois, até 2050, conseguir efetivamente ir no caminho certo. Portanto, a principal prioridade que tem de ser esta votação é pensar até 2030 o que é que queremos que seja a Europa. Queremos que defenda toda como uma ou queremos Estados soberanos que cada um decida por si? Queremos reduzir as emissões ou queremos cada um competir por recursos que faz aumentar emissões, que faz gastar mais energia, que faz gastar mais transportes, tudo isso. Ou seja, nós temos que ter estas perguntas em mente quando votamos nas eleições dia 9 de junho. E depois podemos ir mais, podemos a questão do alargamento. Queremos que a União Europeia se alargue, que os Balcãs se juntem a nós, que a Moldávia, que a Ucrânia, que a Geórgia. O LIVRE é a favor desse alargamento, claro, sem ser por razões geopolíticas. Se houver condições de democracia e Estado de Direito, nós somos a favor de haver esse alargamento e contribuir para, no fundo, a projeção do projeto que a União Europeia foi, que é um projeto de paz, um projeto de solidariedade. E que vemos que dentro da Europa esse projeto continua a acontecer. E esse alargamento vai fortalecer esse projeto. E, portanto, nós somos a favor do alargamento. Podemos falar a questão da justiça fiscal. Nós temos agora, foi aprovado recentemente, que vai haver uma taxa mínima para todas as multinacionais em solo europeu de 15%. Isso, a meu ver, combate desigualdades em que tínhamos países a competir entre si através de técnicas fiscais para entrar no nosso mercado único, para usufruir dos 500 milhões de consumidores e pagar apenas a um país uma parte ínfima dos seus lucros. E ao termos uma ação europeia neste sentido, conseguimos proteger não só os consumidores, mas conseguimos proteger também cada país, porque um país seria beneficiado, os 26 sairiam prejudicados. E há uma data de assuntos que a União Europeia investe na questão do transporte, na questão da ciência. Eu sou investigador. Já foram financiados mais de 100 mil investigadores com dinheiro da União Europeia. 100 mil investigadores. Que cada um contribuiu com a sua ciência, com a sua investigação, para que possamos ter, por exemplo, a vacina Covid com um método de mRNA específico. E se cada um destes conseguir avançar a ciência, conseguimos desenvolver cá também uma melhor indústria, uma indústria verde, uma indústria de futuro. Portanto, o que está em jogo nestas eleições é mesmo o futuro da União Europeia e é o futuro de Portugal. Porque Portugal não está isolado. E apesar de a União Europeia não ter competências específicas de educação, de saúde, de habitação, a verdade é que há muito dinheiro europeu que pode ser canalizado para isso, primeiro, e segundo, joga em todas as outras forças, contribui para um mundo mais seguro, um mundo mais calmo, um mundo mais saudável. Sei que já falou muito sobre isso, mas realmente a ecologia é uma das bandeiras e um dos destaques do LIVRE relativamente a muitos outros partidos. Tem algum objetivo ou alguma medida já específica que venha mesmo a revolucionar e que queira partilhar e que possa partilhar já? É difícil dizer medidas específicas no Parlamento Europeu porque cada partido está inserido em grupos de partidos europeus. Sim. Ou seja, nós estamos inseridos nos verdes. Ou seja, nós trabalhamos muito em conjunto, não com os deputados portugueses, mas sim com o nosso grupo político europeu. Mas há uma medida que é simbólica, mas eu acho que tem de ser feita logo no início deste mandato, que é assumir uma meta de 100% de energia renovável até 2040 na Europa. Portugal tem uma meta mais reduzida porque tem condições naturais e climatéricas melhores, não é? Geográficas até. Exatamente, e fez esse investimento primeiro que os outros países. A verdade é que nós tivemos um investimento que ainda era muito caro na altura fazer em energias renováveis e Portugal começou antes. Isso também deu vantagem competitiva de termos agora alguma indústria fotovoltaica cá. Agora estamos a tentar estabilizar cá a indústria em relação à eólica offshore, que são as eólicas que estão no oceano, no fundo, as ventoinhas estão no oceano. Portanto, nós já temos alguma parte cá em Portugal neste sentido, mas na União Europeia eu acho que temos que mandar um sinal óbvio que a transição energética tem que acontecer na próxima década. E temos que chegar à energia renovável a 100% e deitar para fora todos os combustíveis fósseis. Ou claro, nós temos que usar combustíveis fósseis para coisas pequenas, até para questões de emergência, mas que grande parte dessa energia seja renovável em 2040. Muito bem. Para terminar, a última questão que tenho para ir fazer é porquê votar LIVRE no dia 9? Olha, por tudo o que falei nesta entrevista, mas sobretudo se tivesse que dar assim um motivo, questão clima, ou para ser mais sincero, clima. Estamos numa fase em que temos a última mandato até 2030, em termos climáticos não estamos a atingir nem de perto aquilo que nos propusemos no Acordo de Paris, em todas as COPs, e a União Europeia precisa dar um sinal para a frente. Com isto, deixar a mensagem também que nós não nos esquecemos das pessoas, não deixamos ninguém para trás, por isso é que vamos apresentar um novo Pacto Verde e Social, precisamente
para mostrar às pessoas que nós conseguimos investir em habitação, conseguimos tornar a luz mais barata, conseguimos tornar os produtos e alimentos mais baratos, tudo isso enquanto fazemos esta transição ecológica que tem de ser feita. Muito bem, obrigado. Terminando assim mais um episódio de Políticas Europeias. Obrigadíssimo. Obrigado. E é uma excelente iniciativa.